Então, bom dia a todos. Meu nome é Camila Spivakowski, eu sou acadêmica do 4º ano de Medicina da UniOeste. E hoje eu vou apresentar, então, um artigo do Dr. Ricardo Corre, que é sobre cirurgia gastrointestinal para tratamento de diabetes tipo 2 em pacientes não obesos, né? Esse artigo foi publicado em 2009, então, na revista de Medicina Clínica de Las Condes. Então, para começar, então, a diabetes tipo 2, ela é uma doença que ainda tem é uma das maiores causas de morte ainda, né? Principalmente devido à sua relação direta com doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e insuficiência renal. Além disso, ela também é responsável, então, por uma grande número de complicações, como amputações e cegueira. Então, apesar do grande avanço no tratamento clínico que houve nos últimos anos, a maioria dos pacientes eles continuam ainda sem atingir um sucesso terapêutico. E isso lhe abre portas para novas possibilidades terapêuticas, como, por exemplo, então, a cirurgia. Então, o autor coloca alguns resultados obtidos após a cirurgia bariátrica, então, no tratamento da diabetes, e ele avalia, assim, como resolução, um paciente que se torna independente da utilização, então, da medicação antidiabética. E esse resultado, então, foi obtido em 48% dos pacientes submetidos à banda gástrica ajustável, em 84% dos pacientes submetidos a bypass gástrico em Y de Roux, e 98% dos pacientes submetidos à derivação biliopancreática. No caso dos pacientes submetidos à banda gástrica, essa resolução do diabetes, esse controle glicêmico, ele foi obtido concomitante à perda de peso. Então, foi proporcional à perda de peso. No entanto, nas outras duas técnicas, o controle glicêmico ocorreu muito antes da perda de peso. Então, o que eles levou então, os autores a sugerirem que deveria ter outro mecanismo envolvido no controle glicêmico que não a perda de peso. Então, os mecanismos assim, moleculares, eles ainda não estão bem elucidados. Então, os próprios autores então, consideram avaliar uma alteração da anatomia que seria responsável então, por esse mecanismo de controle glicêmico. Então, dentre os mecanismos propostos, tem-se do mecanismo do intestino proximal e distal, que ele diz que a exclusão do duodeno e do jejum proximal no trânsito alimentar, ele iria inibir a secreção de um possível sinal que promoveria resistência insulínica. Então, se eu inibir esse sinal, eu teria um maior controle glicêmico. Então, como uma alternativa surge então o mecanismo do intestino distal, que diz também que um rápido contato do bolo alimentar com o intestino distal aumentaria um sinal fisiológico que eles acreditam ser o GLP-1, esse sinal. Como eu comentei, esses mecanismos moleculares não estão bem elucidados. Então, eles acreditam que possa ser esse o sinal fisiológico que então, melhoraria o metabolismo glicídico no paciente. E, além desse, então, o mecanismo da neoglicogênese intestinal, onde um estudo francês realizou um grupo francês realizou um estudo comparando, então, a cirurgia de banda gástrica com a exclusão do adenal sobre o controle de diabetes tipo 2. E eles verificaram, então, que os pacientes submetidos à exclusão do adenal, eles tiveram uma diminuição da ingesta alimentar e o aumento da sensibilidade à insulina. Então, eles verificaram que esse rearranjo da anatomia intestinal, então, seria o responsável, então, por esse aumento da sensibilidade, então, com a neoglicogênese intestinal, então, que só aumentou após o procedimento da exclusão do adenal. Então, assim, a diabetes tipo 2, ela tem uma fisiopatologia muito complexa. E como não se consegue entender ainda totalmente essa fisiopatologia e de que maneira que a cirurgia intestinal vai atuar para o controle glicêmico, o termo cura de diabetes, nesse caso, ele não deveria ser utilizado. Então, existem termos mais apropriados, então, como controle ou remissão. E, além disso, ela deve ser interpretada como uma terapia complementar, não uma terapia exclusiva, visto que em vários casos, principalmente no início do pós-operatório, o paciente ainda vai depender de utilização de medicamentos antidiabéticos para o controle da glicemia. Aí o autor, então, passa por alguns relatos em humanos, em duas técnicas cirúrgicas, e ele começa, então, com um estudo de 2007, no qual ele pegou 2 pacientes com diabetes submetidos ao bypass duodeno jejunal. Um desses pacientes tinha um MC de 29 e outro de 30,3, e eles utilizavam como medicação, então, um utilizava insulina mais metformina e o outro rosiglitazona.
Então, eles não foi fornecido os dados desses pacientes de glicemia no pré-operatório, mas então dá para fazer uma comparação entre o início e o pós-operatório de 3 a 9 meses de cirurgia. Então, esses pacientes que tinham um nível de glicemia então, de 148 e 178, passaram então do terceiro ao nono mês para uma queda então, de uma glicemia para 100 mg por decilitro. A insulina de jejum também, que era de 27 e 29, baixou para níveis não diabéticos, então de 5 milimolar. A hemoglobina glicada também, então, de 8 e 9 foi para 5 e 6%. Então, um desses pacientes, então, evoluiu sem utilização de medicamentos, então, logo após a operatória, não necessitou mais utilização de medicamentos antidiabéticos. E outro paciente, ele, em 5 ou 6 semanas, ele descontinuou o uso, então, do uso de medicamentos. Então, o resultado foi que esses pacientes passaram de um estado de glicemia mal controlado, apesar da utilização dos medicamentos, para um estado de normoglicemia sem medicação. E vale ressaltar que ambos os pacientes, então, eles evoluíram então, para esse estado de normoglicemia sem ocorrer perda de peso. Então, daí os autores criaram uma tabela então, para classificar esses pacientes então, quanto a os resultados obtidos. Então, um paciente que teve resolução então, dessa diabetes seria um paciente em que, a partir da cirurgia, ele não necessitou mais de medicações ou insulina e a hemoglobina glicada dele foi para baixo de 7. Controle é quando diminuiu o uso da medicação ou não precisou mais de insulina e a hemoglobina glicada foi menor que 7%. Melhora quando diminuiu o uso de medicações e a hemoglobina glicada diminuiu, se tornou menor do que os níveis basais. E não houve resposta, então, em pacientes quando o resultado está igual ou pior do que era antes dos níveis basais. Né? E, assim, outros estudos, eles perceberam, então, que haveria uma necessidade de que o paciente tratado para diabetes, ele deveria ser tratado não com um tratamento apenas focado na diabetes, mas sim em outras comorbidades, então, como hipertensão, e as dislipidemias. Então, Steno Trial, em 2008, ele fez um estudo então, que baseou assim, que o foco na glicemia, na pressão arterial e no controle lipídico proporcionaria então, uma diminuição da mortalidade da população diabética. Então, foi realizada cirurgia em bypass do adeno jejunal com gastrectomia em manga. Então, os objetivos primários então, da cirurgia seria o controle da glicemia de jejum e pós-prandial, e os objetivos secundários, então, o controle de lipídios e da hipertensão arterial. E, além disso, associado, foi realizado, então, um aumento da alça biliopancreática para 100 centímetros e alimentar para 150, baseado em estudos que verificaram, então, um resultado positivo em populações superobesas, no qual o aumento dessa alça contribuiu, então, para o controle glicêmico. Então, outro estudo em 2007, então, o autor ele acrescenta, baseado no caso de que, com a cirurgia, com a alteração desse arranjo intestinal, dessa anatomia, você teria uma alteração da circulação enterohepática dos ácidos biliares, e isso acabaria, então, contribuindo na melhora do metabolismo glicídico e lipídico desses pacientes. E também ele acrescenta, então, o fato do hormônio, que o hormônio grelina, então, acabaria atuando para essa piora dos níveis glicêmicos. Então, se eu remover o fundo gástrico nesse paciente, eu, consequentemente, então, melhoraria o esvaziamento gástrico, diminuiria o aporte de glicose para o intestino e aumentaria a produção pancreática de insulina. Então, os resultados que foram obtidos seriam um aumento do comprimento das alças, que esse aumento foi observado, que esse aumento do comprimento das alças ele não acrescentou uma perda de peso ponderal, então a perda de peso foi de aproximadamente 6%. E foi obtida uma resolução ao controle do diabetes em 71% dos pacientes. Se for acrescentar aqueles pacientes que obtiveram melhora, que seriam os casos dos pacientes em que os níveis de hemoglobina foram menores que os basais e teve uma redução do uso de medicamentos, esses resultados chegam então a 100%. De positividade. E os ganhos secundários, então, num segmento de 12 meses, além, então, desse controle da diabetes, foi um controle da hipertensão em 67% dos pacientes, uma normalização da taxa de triglicerídeos em 77% e uma normalização, então, do LDL em 81% dos pacientes.
Então, quais foram as conclusões então que o autor chegou, né, nesse artigo? Que procedimentos então convencionais sobre o trato gastrointestinal para o tratamento de uma cirurgia bariátrica, eles conseguiram então fazer com que os pacientes então atingissem níveis de glicemia e hemoglobina glicada normais, que eles pudessem então suspender de maneira gradual esse uso das medicações e verificar então que a glicemia de jejum, pós-prandial e os níveis de insulina normais foram atingidos então dias ou semanas após a operação. Consideraram também então que o rearranjo da anatomia gastrointestinal seria o mediador primário desse controle, né, da taxa de glicemia. E daí, por fim mesmo, que a diabetes tipo 2 ela pode ser uma doença intestinal operável. Eles sugerem então que novos estudos devem ser realizados, continuem sendo realizados e principalmente focando então não a associação da tratamento da diabetes com as outras comorbidades. Era isso.